colonização das terras e tudo mais, eles acabaram tendo a necessidade de a construção das pontes. Então, a gente tem ali as pontes como uma característica da cidade muito, muito forte, e por conta dos rios, a cidade é conhecida como uma Veneza brasileira, né? A semelhança que a capital pernambucana traz com a cidade europeia, exatamente por conta dos rios que cortam, os canais, e a necessidade de pontes e viadutos que a gente tem, exatamente por conta dessa característica de ilhas que nós temos, é por esse motivo que se conversa tanto, se fala tanto sobre Recife ser a Veneza brasileira. Mas para a gente falar de Veneza brasileira já remete à questão da necessidade de pontes. Por quê? Porque a gente precisa transpor ali, a gente tem uma região metropolitana muito grande, e aí a gente precisa transpor esses obstáculos, e aí nós temos essa característica aí, das pontes necessitarem, a gente necessitar das pontes para fazer ali essa mobilidade da gente. Então, nós temos isso, e como a gente gosta muito de falar, né, pernambucano gosta muito disso, e eu posso falar porque eu também sou pernambucana, a gente gosta de ser sempre o primeiro e ter os maiores, as melhores características, e em relação à ponte a gente também tem essa característica. A gente tem a primeira ponte da América Latina de grande porte tendo sido construída aqui, então a Ponte Maurício de Nassau, ela é uma ponte que ela foi construída em 1643, claro que passou por algumas revitalizações, algumas necessidades ali de recomposição, mas ela foi a primeira grande ponte aqui do Brasil, aliás, da América Latina, a ser construída, e ela foi construída aqui. Além disso, nós tivemos ali a primeira ponte giratória e outras coisas, a primeira ponte em aço poldrado, que era um aço melhor, o que é um ferro um pouco melhorado, não chega a ser um aço. Então, a gente tem essa característica exatamente por conta da história da gente precisar dessa magnitude então, tá aí a Ponte Maurício Nassau, né? Então, a gente precisava muito disso para mostrar e crescer. O crescimento da cidade, ela veio em função exatamente dessas construções. Mas vamos partir um pouco para o que é ponte, né? Então, as construções em ponte de concreto armado. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma ponte propriamente dita. Então, a palavra ponte, ela vem de uma derivação de duas línguas diferentes. A primeira derivação é do latim, onde o latim ele já trazia do etrusco, e essa derivação ela vem de dar significado à palavra pontes como um elemento de estrada. Então, para o etrusco, a palavra pons, que é o que para a gente entende como pontes, é exatamente uma estrada. E por que isso é tão importante? Porque a ponte ela tem essa característica de continuar um caminho. A construção da ponte ela vem para estabelecer a necessidade de transpor um obstáculo, mas eu preciso colocá-la num lugar onde eu vou ter uma continuidade de caminho. Eu não vou ter uma ponte onde eu não tenho uma necessidade ali de pessoas passando, ou de carros, ou de qualquer que seja a necessidade ali, ferrovia e tudo mais. Então, essa é a principal característica ali das pontes. Então, a diferença quando a gente trabalha em relação à ponte e uma edificação tradicional, uma edificação, um edifício, uma questão residencial ou qualquer coisa desse tipo, é exatamente a consideração das cargas, né? A gente tem uma característica das pontes de ter cargas móveis. Então, a gente precisa considerá-la de forma a gente ter essa distribuição das cargas a fim de que a gente tenha ali o dimensionamento através disso. Então, a análise das cargas que vão acontecer e como elas vão acontecer, ela é muito importante. E isso vai ser
necessário para que a gente entenda também alguns fatores de manifestações patológicas que acontecem de forma bem grande aqui em Recife, exatamente por conta dessas modificações de carga. Então, assim, a gente precisa entender também duas questões. Por que chamamos pontes de obra de arte especial? Então, além de pensar na questão funcional da ponte, que é uma característica que a gente, como engenheiro, já tem isso muito, muito forte, né? Então, funcionalidade, estrutura, a questão econômica, mas a gente não tem muito forte essa questão estética. A gente sempre meio que deixa isso de lado, porque a gente atribui que isso seja uma consideração ali do arquiteto e tudo mais. E que não é verdade, nem nas edificações menores, né? Mas a gente faz isso porque realmente tem esse costume. Mas nas pontes a gente não pode deixar isso de lado de forma nenhuma, porque ela vai fazer parte do cenário daquela região. Então, na hora que a gente pensa na ponte, a gente também precisa já começar a pensar na questão estética. Então, eles trazem ela como uma obra de arte especial exatamente por ser uma obra de infraestrutura, mas que precisa que a gente entenda e faça as considerações de forma a não prejudicar ou não impactar de forma muito grande o convívio ali com as pessoas que estão vivendo ali naquela região. Então, é uma característica que a gente precisa entender. A outra questão, quando eu falei dali das considerações de carga, isso é bem importante para a gente poder saber o que é uma ponte e o que é um viaduto. Normalmente, estruturalmente, eles são muito semelhantes. Se a gente for parar para analisar a diferença de uma ponte para um viaduto, são pequenos detalhes que a gente tem ali para a classificação. Mas, se vocês forem buscar em alguns livros, em alguns lugares, eles vão deixar isso muito claro, que a grande diferença entre uma estrutura e outra é a consideração a consideração da água. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Porque a gente, quando viaja, meio que a gente passa por algumas pontes, por alguns viadutos, e sempre acontece daquilo de, passei por aqui e, na verdade, não tinha ali um rio, não tinha um mar, não tinha nada, e foi considerado como ponte. Por quê? Na verdade, a classificação de ponte e viaduto, ela não se faz do momento que a gente está passando pela estrutura, e sim na hora do dimensionamento. Então, se eu dimensionar uma estrutura para transpor um obstáculo onde eu considere a carga água, eu estou dimensionando uma ponte. Se eu tiver naquele momento considerando uma estrutura onde a água, eu não estou considerando a carga água, ela não vai ser uma ponte, e sim um viaduto. Então, na verdade, em vez da gente pensar como uma característica visual, na verdade, ela é uma característica na dimensão, tá? Então, a diferença de ponte e viaduto vai mais por esse caminho. E aí a gente entra na questão das pontes em concreto. As pontes em concreto, elas surgiram lá no século XX, né? No início do século XX, porque já se considerava como ponte em concreto as pontes que eram feitas de pedra, mas que a ligação entre as pedras era utilizado o cimento. Então, eles já classificavam a ponte ali como um ponte de concreto. Mas as pontes com a característica que a gente conhece de ponte em concreto armado e tudo mais, ele vai acontecer um pouco mais à frente, ali mais para o final dos anos 50 e 60. Atualmente, a gente tem trabalhado muito mais com as pontes em concreto, porém não só em concreto armado, a gente tem trabalhado mais com as pontes em concreto protendido. Exatamente pela proteção, dar essa liberdade para a gente de aumentar os vãos, de diminuir os apoios. Isso é um ponto bem importante. A gente tem aqui em Recife algumas pontes em concreto protendido. Eu vou até mostrar uma que já surgiu uma manifestação patológica bem séria. Mas a ponte em concreto, ela ainda para aqui no Brasil, ainda é uma ponte economicamente mais viável do que as outras pontes. O fato do cimento ser um material ainda muito mais barato
do que os outros materiais. Isso a gente vê nos outros tipos de obra, né? Então, a gente tem muita obra sendo construída, mas ainda se faz o custo-benefício, até pela questão de tecnologia que a gente tem aqui presente. O concreto, ele ainda é um material muito mais utilizado, e isso não é diferente nas pontes. Então, isso é uma característica que a gente tem na região do Recife, mas isso cresce quando a gente vai para outras regiões também. Tá? E aí a gente entra na questão principal ali das manifestações patológicas, né? E aí eu deixei uma frase para a gente pensar um pouquinho. As pontes do Recife, elas estão em colapso, elas estão próximas a se colapsar. Eu acho que a grande maioria deve ter recebido no finalzinho de 2018, no começo de 2019, várias imagens no WhatsApp mostrando o estado de algumas pontes aqui do Recife, principalmente a ponte do Derby, que aí a gente teve aquele acesso aos tubulões, aos pilares, que estavam bem degradados. E aí a gente precisa refletir se esses problemas todos, eles estão na iminência de colapsar a nossa estrutura ou não. Porque a gente sabe, né? Manifestações patológicas, elas vão tendo graus de problemas que vão acontecendo ali, e a gente precisa analisar muito isso. Então, vamos começar a entender o que é patologia, e daí a gente vai chegando a uma conclusão se isso seria um colapso ou não da estrutura, e precisaria a gente ter um cuidado maior. Então, patologia, ela não é um campo da engenharia que ela vai estudar apenas a identificação e o conhecimento. Ela vai estudar ali tudo, né? A concepção, o projeto, tudo isso é envolvido no estudo de patologia da estrutura. Isso é um conhecimento ali do Souza e Ripper, mas isso é bem comum para quem faz esse tipo de estudo já há muito tempo. A gente sabe que quando a gente analisa uma patologia que surge numa estrutura, independente do grau ou da necessidade aliás, não é nem necessidade, né? Pelo tamanho da edificação, ainda assim a gente precisa analisar um contexto como um todo. Um colapso numa estrutura, ela nunca vem por um único motivo, ela é uma junção de vários problemas que aconteceram, a gente sabe. A maioria de vocês já fizeram dimensionamento de estrutura, já estudaram um pouco sobre isso, e sabe que para a gente dimensionar uma estrutura, a gente coloca diversos fatores de majoração, de consideração de carga. Então, a gente faz as combinações de carga. Então, para acontecer o colapso numa edificação, ela não vai acontecer de forma única. Então, a gente não pode analisar apenas um ponto específico ali da manifestação patológica, porque isso daí não é a única causa, sempre tem diversas. Então, a gente não pode só analisar o que está apresentando no hoje, a gente tem que analisar o que foi feito lá no projeto, na execução e, consequentemente, nas manutenções que deveriam ser feitas. O detalhe que a gente precisa entender e conhecer sobre patologia é que assim, o comum da gente na engenharia é tentar sempre trazer para o mais fácil em relação aos termos, né? A gente sempre tenta trazer os termos para algo mais palpável. O termo patologia, na verdade, não é o que a gente vê na edificação de problema. O termo patologia, ele vem do estudo, né? A palavra patologia, ela é exatamente a logia, é o estudo, e pato, problema. Então, estudo do problema, estudo das inconformidades. Então, isso é o que se chama de patologia. Então, sempre que vocês chamarem patologia, vocês vão estar falando sobre o estudo das manifestações patológicas. A manifestação, sim, vai ser aquilo que apresenta ali para a gente como um problema. Então, assim, vocês vão ver que na minha fala, de vez em quando eu vou trocar, porque isso é comum, a gente tende a sempre usar um termo mais rápido para se comunicar, mas só para que vocês entendam que quando vocês estiverem trabalhando com a forma mais formal, um laudo, algo desse tipo, vocês não confundam esses termos, porque
traz uma sensibilidade, um sentimento de insegurança ali em quem está fazendo. Então, sempre que vocês forem fazer algo, é uma dica que eu dou, é sempre ter esse ponto. Então, para a gente poder estudar as manifestações patológicas e, consequentemente, também fazer uma análise ali das patologias, a gente precisa entender ali o conceito de desempenho. Então, o desempenho, ele é uma característica, né, que não é feita através do material. Material nenhum vai ter um bom desempenho, um péssimo desempenho. O desempenho ele está vinculado ao conjunto, ao sistema. Então, eu nunca vou ter o cimento tendo um bom desempenho. Eu vou ter sempre uma estrutura em concreto tendo um desempenho. Só para que vocês entendam que o desempenho ele tem alguns fatores que acontecem no nosso entendimento que precisam estar em conjunto para a gente poder analisar esses desempenhos, se vai ser bom ou ruim. Então, eu nunca posso trabalhar como o cimento vai ter um bom desempenho, porque eu não estou informando qual vai ser a característica ali da região, em relação à temperatura, em relação à umidade, eu não estou informando esses pontos, então eu não tenho como avaliar se o desempenho vai ser adequado ou não. O desempenho ele precisa vir junto com o entendimento ali de vida útil, tá? Então, deixa eu só apontar aqui o laser para vocês verem o que eu estou querendo. Então, eu vou ter 3 possibilidades aqui de intervenção técnica. Intervenção técnica é o que a gente faz ali como eu não chamo de manutenção, é uma manutenção, mas não é a manutenção preventiva, e sim a manutenção preditiva, é a manutenção que ela acontece após do problema. Então, essa é a manutenção que a gente faz com mais... É mais comum a gente fazer, porém não deveria. Ela é a que custa mais para a gente. Então, a manutenção preventiva ela custa menos e a gente consegue analisar mais à frente do que dos problemas que a gente pode ter. Mas voltando à questão do desempenho, essa intervenção ela pode acontecer em 3 fases em relação à vida útil do meu cenário, do meu sistema. Então, a vida útil do sistema, ela acontece sempre de forma a ter um decréscimo, né, ao passar do tempo. Então, eu vou ter ali um pilar, por exemplo, que ele vai ter em concreto armado uma longevidade, se for feita a manutenção e tudo mais, ele vai ter um declínio ali até 50 anos, 100 anos, dependendo do que você está trabalhando. Mas aí eu posso ter possibilidade de ter problemas e precisar ter uma intervenção. Então, o desempenho ele vai vir muito pesado nessa característica. Se eu não tiver nenhum pensamento assim de intervenção, ele vai acontecer de forma linear. Agora, se acontecer possibilidade de problema, eu preciso fazer uma intervenção para trazer ele de volta para o lugar. E aí são 3 intervenções que a gente vai ter. A primeira intervenção técnica é normalmente na fase de projeto ou na fase de execução, que a gente identifica que ali vai ter um problema futuro. E você já faz a modificação de forma a gente trazer o desempenho para o ponto necessário, inicial, que tinha sido pensado. Então, eu penso no projeto, dali eu vou dizer, olha, meu sistema vai ter uma ideia ali de manutenção e tudo mais, mas a minha vida útil ela vai estar ali com aquele prazo. Então, prazo de 10 anos, 20 anos, a gente define mais ou menos isso. Mas se acontece qualquer falha ali entre o projeto e a execução e que já é verificado, você já pode fazer a intervenção e trazer o teu desempenho para onde já estava. Então, é mais ou menos isso. Eu pensei de uma forma correta, porém executei ele de forma errada, ou o projeto ou a própria obra em si. E percebi ali que o meu desempenho ele vai estar abaixo do mínimo esperado
por qualquer pessoa. E aí eu posso fazer a intervenção. Essa é a intervenção mais barata que a gente tem nas nossas obras, exatamente porque eu vou ter uma intervenção logo no início, que eu não vou envolver normalmente o cliente, eu não vou envolver ninguém. Então, essa intervenção eu volto para o meu cenário ideal e ali eu vou ter um comportamento do meu sistema como ele deveria ser. A segunda intervenção é a intervenção que ela vai acontecer por um acidente. Exemplo, um prédio, eu tenho vários pilares na garagem e por alguma falha do usuário, ele acaba batendo num pilar, o carro no pilar, e ele vai trazer um problema ali para o meu desempenho, para o desempenho da minha estrutura, no caso. Mesma coisa uma ponte, onde eu tenho um navio, algo que bata, um barco, e eu vou ter um problema ali. Se eu não fizer essa intervenção, eu vou estar com o meu sistema abaixo do desempenho necessário e eu posso ter ali a ruptura ou algo desse tipo. Mas, quando eu faço a intervenção, eu não faço a intervenção como melhoria, e sim como retomada do desempenho que ele tinha inicialmente. Então, percebam que é só uma intervenção que acontece no meio do processo, apenas para retomar o desempenho, a curva do desempenho, igual ao que era antes. Essa intervenção ela só é necessária por acidente. E a última intervenção é a intervenção normal das nossas edificações. É a intervenção que a gente vai fazer a manutenção ali no momento em que o desempenho começa a baixar. Então, no momento que ele chega no seu limite, ele passa do limite mínimo, eu faço a intervenção para trazer para o normal. Qual é o problema? O ideal é que a gente tenha esse monitoramento de forma muito eficaz, ou seja, monitorar de forma que quando ele cruze essa linha, eu já faça a intervenção. Qual é a falha da gente? A gente espera muito esse desempenho cair e aí a intervenção ela se torna muito mais cara. Então, o ideal é que a gente sempre estivesse monitorando nossas edificações a ponto de o desempenho ele trabalhar antes do mínimo e na hora que a gente tivesse a intervenção, ele voltar, ele retomar para um desempenho até maior do que ele tinha inicialmente. Então, esses são os 3 pontos que a gente precisa analisar do desempenho. E aí, eu tenho as origens dessas manifestações. Então, a gente falou de desempenho porque a gente vai precisar analisar ali como é que a gente faz as intervenções. Mas eu tenho as manifestações patológicas, principalmente concreto, tendo 3 possibilidades de surgimento. Então, ele pode surgir durante o projeto, ele pode surgir durante a execução, né? Então, por algum erro e alguma coisa desse tipo, e durante o uso ou a falta da manutenção. E quando a gente traz para as pontes aqui do Recife, a maioria deles, a maioria dos problemas que a gente tem, das manifestações que aparecem hoje, não estão na concepção do projeto e nem na execução. É tanto que eles tiveram a vida bem longa através disso. E aí as manifestações elas acontecem por conta do uso e da manutenção que a gente tem ali, com uma deficiência bem grande. E aí eu vou trazer alguns pontos que a gente precisa entender. A primeira questão é assim, quando a gente fala de uso, a gente tem as edificações em relação às obras de arte especiais, elas sendo pensadas, claro que com uma margem para frente, mas pensada num uso ali que é rotineiro para aquela região. Então, por exemplo, vamos lá, a gente tem a ponte do Arte Coelho, para quem não é daqui, a ponte do Galo da Madrugada, né, que é mais conhecida como essa característica. Ela foi construída lá em 1868, ela era metálica, mas aí por conta de falta de manutenção e tudo mais, ela precisou ser interditada, então em 1915 ela foi interditada e ela foi demolida e construída outra. Então, ela foi reconstruída em concreto
no ano de 1943. Então, no ano de 1943, foi-se pensado um projeto para uma necessidade de automóveis e passagem de pessoas, de forma a ser construída uma ponte onde suprisse essa necessidade e com a margem ali um pouco mais para frente. Tenho, pelo menos, não certeza, porque eu não tenho contato com quem projetou, mas acredito que quem projetou essa ponte não imaginou que em alguns anos depois ela seria cenário de uma festa, né, que é o carnaval, onde eu precisaria mudar a minha característica de ponte. Isso é algo bem comum que vem acontecendo nas pontes, porque a gente tem aumentado a demanda, pontes e viadutos, né? A gente tem aumentado muito a demanda em relação às cargas móveis, de forma bem representativa em relação a isso. E aí, consequentemente, precisou-se ter uma análise um pouco mais aprofundada em relação ao comportamento de carga. Confesso que eu não sei se isso foi feito, né, ou se ele trabalha exatamente na questão dos fatores que dão essa majoração da gente das cargas, mas era uma necessidade que deveria ser feita. Se não foi feito, é um cuidado que precisa se ter a partir de agora. Prova disso foi o que aconteceu em 2018, né, em Gênova, lá na Itália, acho que a maioria deve ter acompanhado, que houve ali um desastre numa ponte, num viaduto que tinha lá, e que morreu 37 pessoas. E foi detectado, pelas investigações, que o problema ali tinha sido pela mudança de carga. A ponte que tinha sido construída naquela região era uma ponte que inicialmente foi efetivada para cargas de estruturas bem de região bem residencial, né? Eram dois espaços residenciais onde só levavam pessoas de um canto a outro, e em 15 anos houve uma mudança tão grande ali que as duas margens elas se transformaram em margens industriais. E quando eles fizeram isso, houve uma necessidade diferente ali de transposição. Então, que inicialmente era só carros e pessoas que passavam por ali, passaram a ser cargas e cargas pesadas. E até na época foi mostrado um laudo do próprio projetista avisando que primeiro precisava de manutenção na estrutura da ponte, porque ela já apresentava algumas grandes rachaduras, e o segundo era fazendo exatamente a análise de carga, que tinha sido feito diferente. E foi se deixado de lado. E aí aconteceu exatamente esse acidente. Então, assim, são coisas que a gente precisa analisar e que a gente tem aquele sentimento, principalmente quem é leigo, de achar que por ser tão robusta uma estrutura como uma ponte ou um viaduto, ela dificilmente vai causar ali um problema por conta de alguma coisa muito simples, né? Porque as pessoas acham que uma mudança de carga, ou deixar de passar só com carros e começar a passar com caminhão, é uma besteira, não precisa se preocupar tanto, já que tem uma estrutura ali tão robusta. Mas, na verdade, a gente faz essa análise para fazer o dimensionamento. E na hora que a gente faz isso, a gente precisa ter um cuidado na hora do uso e também um cuidado na manutenção. Trazendo para as pontes aqui do Recife, a manutenção ela precisa ser mais efetiva, principalmente pelo fato de que a gente tem os rios daqui extremamente poluídos. Eles têm características bem diferentes da época que foi feita a ponte. Então, a análise que foi feita do concreto naquela época não é onde ele estaria, né, que é dentro da água, é diferente das pontes onde a estrutura está. Os rios hoje eles têm contaminações de ácido, de outros materiais que não foram pensados na época e não foram colocados
materiais suficientes para ter essa segurança ali nas pontes. Então, a questão da manutenção nas pontes do Recife, elas precisam vir de forma mais completa, exatamente por conta dessa mudança de característica, não só das cargas, mas também do ambiente que a gente está inserido. Eu estou falando de ponte como a ponte do Arte Coelho, que foi, assim, a de concreto foi feita em 1943. Então, a taxa de contaminação no rio, como o rio que ela cruza, é bem diferente da contaminação que a gente tem no rio hoje. Então, isso precisa começar a ser avaliado e ser pensado. E pensado que é o seguinte, a gente não pode simplesmente achar que uma estrutura ela pode ficar velha e cair, como aconteceu, por exemplo, em Brasília, né? Que um dos políticos de lá responsáveis pelo governo fez uma entrevista nacional quando o viaduto em Brasília caiu, eu esqueci o ano, não lembro se foi 2017 ou foi 2018, mas um trecho do viaduto caiu, não matou ninguém, graças a Deus, mas essa pessoa ela foi a público para dizer assim, isso é normal, Brasília está ficando velha. Primeiro, Brasília é uma das cidades mais novas que a gente tem. Segundo, é uma cidade que ela foi pensada para acontecer daquele jeito. Então, as estruturas de lá elas foram pensadas. Não é porque ela está ficando velha, é porque eu preciso ter manutenção nas edificações. Não só no viaduto, mas em tudo o que acontece. Então, a gente está falando hoje de pontes, mas é muito... a gente precisa começar a ter esse posicionamento na ideia da gente de que a gente precisa ter essas manutenções acontecendo. Mas aí eu vou trazer hoje duas pontes que ela já está acontecendo a intervenção e a outra não está. A primeira ponte que eu vou mostrar a vocês é a ponte 12 de setembro, que na verdade ela fica onde era a antiga ponte giratória. Para quem não conhece a história da ponte giratória, a ponte giratória era uma ponte que ela tinha uma característica bem peculiar, né? Era uma ponte que ela abria o vão central no meio através de pinos pivotantes e engrenagens, que ela fazia essa abertura no meio para passagem das embarcações, né, que chamavam de alvarengas, porque elas eram muito altas em relação ao mastro. E aí, quando ela abria o vão todo, então ela ficava de forma perpendicular à projeção da ponte. E ela foi completamente demolida porque quebrou-se uma engrenagem daquele pivô. Então, a gente para analisar assim, que conhecimento é esse que a gente tem em relação... A gente tem uma cidade extremamente turística, né? E que você prefere demolir e construir uma ponte em concreto protendido simplesmente porque um pivô, uma engrenagem, um dente da engrenagem quebrou e para não substituir eu vou quebrar toda a ponte e fazer uma ponte nova. Isso é uma coisa que a gente tem muito fraca aqui, principalmente aqui em Recife. A gente não traz essa característica tão importante da história da gente como agregador ao turismo. A gente não tem essa característica. Se eu for, por exemplo, em Londres hoje, as pontes de Londres, você pode acessá-las e pagar. A última vez que eu estive lá, era 35 euros para subir em uma delas, em das torres de lá. Então, 35 euros na época que eu fui era mais de 100 reais. Você aqui poderia ter só um cenário turístico para o guia poder levar. Você poderia nem cobrar, mas isso alavanca o teu turismo. Aqui não. Aqui a gente não tem essa ideia. A gente não cuida dos cenários que a gente precisa. Se a gente não quer cuidar pelas pessoas que usam, a gente também não cuida pelas pessoas que podem nos agregar financeiramente, que o turismo ele traz um aumento considerável para a gente como economia, né? Mas a gente não consegue pensar de nenhuma das formas, nem para o usuário cidadão da região, nem para o turista que
a gente pode ter ali um benefício. Então, isso são pontos que a gente precisa começar a analisar. Mas vamos ver como é a ponte que eu estou falando. Acabei pulando, mas as patologias em pontes, elas meio que, como eu falei, né, elas são caracterizadas pela falta de manutenção, então, normalmente, ela não vai vir como o principal erro de projeto ou de execução, na maioria das vezes ela vai vir como falha de manutenção, principalmente quando a gente fala das pontes aqui do Recife, dificilmente você vai ter um erro de projeto nas pontes daqui, na maioria das vezes as manifestações elas vão vir por conta disso. E aí eu tenho os tipos de manifestações: fissuras, desagregação, falha em instalação da drenagem, as falhas na própria pista de rolamento, falhas na concretagem, abrasão e corrosão. Então a gente vai ver basicamente essas manifestações em duas pontes que a gente vai olhar. Então essa é a ponte que eu falei, né, a antiga ponte giratória. Se vocês observarem aqui, são os pilares da ponte antiga. Aqui era onde ficava o pivô central. Então, foi construída a ponte em concreto protegido acima dessa ponte antiga, né, um pouco mais para dentro. Ela era um pouquinho mais para fora. Mas aí a gente começa a visualizar os problemas que existem hoje lá, né? Essa ponte ainda não houve nenhuma intervenção nela. A ponte que a gente vai falar depois é a ponte do Derby, que já tem uma intervenção acontecendo, mas essa ponte ainda não houve. Esse é a mureta. Na verdade, ela é a viga mesmo, só que ela meio que acontece como uma viga que ela tem essa característica de trazer quase que uma mureta para a proteção da ponte. Aí, o que acontece? Essa é a primeira falha, né, que existe na Desculpa, pessoal, houve uma pequena falhazinha aqui na minha imagem. Voltando, né? Então, quando eu falei das falhas, eu falei exatamente da questão da pista de rolamento. Então, essa é uma falha que eu acho que vocês já devem ter visto, não só nessa ponte, mas em várias outras, né? A gente já consegue acompanhar em várias pontes e viadutos essa falha aqui. Ela é uma falha na movimentação das pontes da gente. Isso é muito comum na ligação entre as superestruturas, né, quando a gente faz as lajes e tudo mais. Então, isso é uma característica bem que precisa de bastante cuidado, né, porque ela traz um ponto de infiltração e tudo mais. Percebam que não é a primeira intervenção que é feita, percebam que a pista ela já está diferente há pelo menos 2 ou 3 intervenções aqui para o fechamento dessa abertura, mas é porque a utilização do que está sendo colocado aqui é um material rígido e a gente precisaria de um material flexível, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aqui é a mesma viga, só que em outro ponto. A armadura ela está bem exposta, né? Então, eu tenho esse ponto. Aqui já a parte embaixo. Percebam que eu tenho uma grande incidência de materiais biológicos acontecendo aqui e que precisaria ser verificado. Não é porque a gente vê isso com de forma muito comum nas nossas estruturas, nos elementos estruturais, que significa que que isso esteja certo, né? Se você passar hoje vocês passarem hoje em qualquer ponte, vocês vão ver essa característica, mas isso não deveria acontecer, ser deixado acontecer de forma por muito tempo. Isso são materiais que fazem com que
o concreto normalmente se comporta de forma errada. Eu tenho uma abertura aqui, ó, que aí já é a desagregação do concreto. O concreto já não existe mais nessa região. Desculpa. A gente tem aqui a corrosão e tudo mais, mas aqui eu já tenho uma fresta muito grande, onde eu tenho uma perda ali de resistência, né, na minha estrutura. Lembrando que, como eu falei, a viga, ela é uma viga completa, e quando eu perco isso aqui, eu tenho uma característica ali de problemas futuros. Então, mais próximo aqui. Isso é abaixo da ponte, né? Eu tenho regiões de exposição a materiais biológicos, então eu tenho uma grande parte do concreto ali com problemas, mas que isso já está ocasionando ali a exposição da armadura por conta da oxidação interna ali da nossa estrutura como um todo, né? Então, isso aí é algo que a gente precisa ter cuidado. Isso daí é a cordoalha, são as cordoalhas, né? Então, da proteção da superestrutura. Então, percebam que dá para pegar na mão a cordoalha já rompida. Então, é uma proteção a menos que existe ali na estrutura como um todo e que precisa se ter agora um cuidado, né? A gente sabe que tendo uma perda de um dos elementos protegidos não vai ocasionar ruptura de forma imediata, mas a sobrecarga que isso pode ocasionar nas outras cordoalhas pode trazer um problema ali no futuro para a gente. A outra ponte que eu falei para vocês é a ponte do Derby. Ainda bem, graças a Deus, essa ponte ela já está com uma intervenção, então ela já está sendo reformada. Atualmente, se eu não me engano, tem a ponte do Derby e a ponte da Torre sendo feita a intervenção, e tem mais duas para serem feitas. Eu não sei se já iniciaram, eu sei que a Princesa Isabel era para ter iniciado, e tem mais uma para ser feita. A intervenção dessa ponte, ela hoje está custando 5,5 milhões. Não sei se vai terminar a obra com esse investimento, né, vamos dizer assim, porque normalmente, como é obra de reforma, a obra de recuperação, esse número acaba saltando, porque a gente pode aumentar até 50% desse valor por conta de problemas que podem existir durante a obra, fora a questão de que a gente costuma licitar obras sem todos os projetos concluídos e tudo mais, então provavelmente não deve ter todos os projetos e aí, consequentemente, essa obra ela vai se tornando mais cara. Isso são pontos que tinha eflorescência, né, por conta do dreno. O dreno era superficial demais nessa ponte. Então, esses são os pilares que vêm do tubulão, né, e ele já estava todo degradado. Então, são pontos que tinha necessidade de uma intervenção ali mais firme por conta exatamente das causas, porque eu acho que são meio que tudo por conta da falta da manutenção, então ocasiona a oxidação do aço, a exposição. A gente tem as edificações das pontes, elas são estruturas que elas estão expostas o tempo inteiro, então a exposição a materiais como eu vou dizer, mais contaminado, tudo isso tem trazido essas manifestações patológicas. Então, não existe só um problema, existem vários, e todos eles ocasionam esses problemas que a gente está vendo aí. Então, novamente, a eflorescência, né? Então, as manchas, na verdade, acabou trocando, né? A legenda ali embaixo. Aqui é a legenda do dreno e aqui é o do tubulão.
Então, a estrutura aqui, ela tá bem exposta, e eu tenho as manchas aqui em cima por conta da passagem da água, da chuva e tudo mais, né? Aí o destacamento das vigas da mesoestrutura. Eu tenho uma mesoestrutura que ela, exatamente pelo fato das cheias e tudo mais, eu vim com a água mais acima e depois baixar. De novo, o material biológico, que é tão comum a gente ver nelas, né, nas pontes, que não deveria existir, deveria deixar, né? E aí, mais uma estrutura rompida de forma completa ali, que ela não tem mais serventia para nada. Então, são estruturas que a gente sabe que não é só essas duas, a gente foi feita ali uma investigação, principalmente pelos alunos de algumas faculdades, junto com os docentes dessas faculdades, para fazer exatamente esse levantamento. Após essa denúncia que houve ali, o comprometimento da prefeitura em fazer as vistorias e tudo mais, mas houve a necessidade ali de expor esses problemas para a gente ter essa ideia. Claro que se eu disser a vocês hoje, que foi a minha primeira pergunta quando eu falei sobre as manifestações, né, que as estruturas estão em colapso, estaria sendo extremamente exagerada. É óbvio que uma estrutura, por mais que ela esteja com essas manifestações, ela não está em iminência de colapso, mas é o que eu disse. Às vezes é uma modificação na carga que acontece de forma acidental e que, por eu já estar trabalhando no limite ali, eu posso ter uma ruptura e, consequentemente, um acidente. Então, assim, se eu disser ela vai romper, eu estaria mentindo. Mas também dizer que ela está 100% segura, eu também estaria mentindo. Então, o que a gente precisa analisar é que nas manifestações hoje, nas pontes do Recife, a maioria delas mostra uma degradação muito alta e que, futuramente, se não for feita uma intervenção, pode sim vir a colapso. Então, a gente precisa estar de olho nesse tipo de coisa. Claro que a gente depende diretamente dos órgãos públicos para isso, não vou entrar nesse ponto em relação à política, porque eu acho que não é o objetivo da gente, mas são pontos que a gente precisa, como engenheiros, começar a pensar e a bater um pouco nisso, para a gente não ter a nossa profissão meio que jogada no lixo por conta exatamente de falhas em verificação de algumas coisas. Certo? Então, para finalizar, aí eu vou entrar no ponto da questão das manutenções dessas pontes. Então, o que é que a norma nos diz em relação à manutenção? Então, eu falei muito sobre a manifestação patológica, mas manifestação patológica, depois que ela aparece, a única solução é a gente corrigir. E a correção, ela é muito cara. Como eu disse, a ponte do Derby, ela está estimada em no mínimo 5,5 milhões de custo para recompor ela. Será que se eu fizesse todas as manutenções necessárias e as intervenções necessárias no momento que apareceu o problema, eu precisaria gastar tanto nisso? Provavelmente não. A gente sabe que em edificações menores, a manutenção preventiva, ela custa 1/3 a 1/4 da correção do problema depois que ele acontece. Então, isso não seria diferente nas edificações maiores. Então, a gente precisaria também ter essa ideia. E aí, na questão das manutenções, a gente tem as normas falando para a gente o seguinte. A manutenção, e a gestão da ponte, né? Ela é a garantia que a gente vai dar às edificações, que ela vai ter uma vida útil satisfatória, então os desempenhos e a vida útil vai ser satisfeita pela minha necessidade estrutural e funcional. Então, isso é muito importante, mas eu tenho que fazer as vistorias. Quando eu entro nas vistorias, a norma hoje que traz isso para a gente, em relação às pontes, é a norma 9452, onde essa norma ela foi atualizada agora em 2016, agora não, né? 4 anos atrás, em 2016, e ela trouxe mais informações.
Mas eu queria que vocês pensassem, assim, a norma ela deixa bem redondo algumas coisas, mas como é que a gente utiliza essa questão da manutenção? Os Estados Unidos hoje, eles têm uma política de manutenção nas pontes deles, que é mais ou menos o seguinte: pontes com mais de 6 metros, elas devem ser inspecionadas por completo a cada 2 anos. Pontes que eu tenho um material com um pouco mais de cuidado, ou seja, normalmente material em aço, desse tipo de ponte, existem equipes de inspeção rotineiras. Exemplo, a Ponte São Francisco, existe hoje uma equipe que ela é feita, ela é contratada exclusivamente para fazer diariamente a vistoria daquela ponte. Claro que as inspeções elas são primeiro visual e você faz as correções. Então, a Ponte São Francisco, ela, se vocês perceberem, ela nunca está com um ponto de corrosão. A pintura dela está sempre muito correta, né? Sempre está impecável, exatamente por conta disso. Quando se é visualizado ali um ponto ou o descascamento da pintura, rapidamente eles já fazem as correções. Primeiro, pela questão turística, a Ponte São Francisco é uma ponte muito... Eu estou falando dela, apesar dela ser uma ponte em aço, e não é o foco da palestra, mas é pela questão de manutenção mesmo. Ela é uma ponte pêncil, então ela depende diretamente dos cabos. Então, se um daqueles cabos se romper, ela pode ser um problema mais sério no futuro, né? Então, o cuidado com essas edificações, com essa estrutura em relação aos cabos, eles têm muito. E essa equipe ela funciona exatamente para fazer esses pontos. Então, eu tenho essa característica nos Estados Unidos. Quando eu vou para a Alemanha, na Alemanha existem 4 tipos de inspeções, 3 delas programadas e uma inspeção especial, onde as programadas primeiro, a inspeção visual, eu tenho ali 3 meses para fazer a inspeção visual em cada uma das pontes, então o prazo limite para eu fazer a inspeção visual é de até 3 meses. Sigo para a inspeção um pouco mais acurada, que é a inspeção que eu tenho um pouquinho mais de cuidado, que ela deve acontecer a cada 3 anos, e a inspeção detalhada, onde é medido a quantidade nas pontes de concreto, a quantidade de aço que ainda existe lá, se há necessidade de alguma intervenção, algo desse tipo, ela deve ser feita a cada 6 anos. Então, eu saio dos Estados Unidos, que determina 2 anos para qualquer tipo de ponte, vou para a Alemanha, onde eu tenho uns tipos de inspeção, e no Reino Unido ele tem uma característica também, a especial, desculpa, eu não expliquei, né? A especial é a inspeção que acontece quando eles têm a incidência de algum problema ali no meio. Então, entre os 3 meses, os 3 anos e os 6 anos, se houver uma denúncia, algo desse tipo, eles fazem a inspeção especial, onde ele não tem prazo entre uma inspeção e outra, é só a demanda. No Reino Unido, ele vai ter 3 inspeções, onde a terceira é exatamente a mesma inspeção especial que existe nas normas da Alemanha, e ela acontece de forma regular a cada 2 anos e de forma detalhada a cada 6 anos. E quando a gente vem para o Brasil, aí a norma ela vai também nos dar 3 vistorias. Onde a primeira vistoria é a vistoria cadastral. Essa vistoria cadastral, ela é a vistoria onde deve ser anotado os primeiros elementos, então, aqueles primeiros elementos relacionados à ponte. Se ela não foi feita durante a execução, né, porque hoje as pontes que estão sendo executadas a partir de agora, elas já precisam vir com esse cadastro feito. Então, as pontes, antes dessa atualização da norma, não, na verdade, não foi nem nessa atualização, foi na atualização anterior, que foi em 2013. Antes disso, você não precisava mais as pontes, a partir dela já precisava vir com o cadastro dela. Então, em relação a aço, concreto, tudo que é feito nela, precisa vir de forma cadastrada.
As vistorias rotineiras são as vistorias que elas devem acontecer para a atualização do cadastro, para que seja visto de forma que tenha uma rotina aquelas vistorias que estão sendo feitas. Então, essa, pela norma, é determinado que ela deve acontecer entre 1 ano e 2 anos, mas isso deve sempre acontecer de forma a perceber os problemas que podem acontecer nas pontes e nos viadutos. As vistorias especiais, elas acontecem, elas são determinadas exatamente igual como nos outros países, que o Reino Unido e na Alemanha. São vistorias que elas vão acontecer quando for necessário uma intervenção. Então, essa vistoria rotineira que deveria existir, que não existe, se a gente for parar para analisar, não se acontece aqui no Brasil, é a grande falha da gente. Na maioria das vezes, hoje, a gente tem um cadastro das pontes. As vistorias especiais, elas são feitas quando se há um problema mais sério, mas as vistorias rotineiras, elas não acontecem. Mas a norma, essa última atualização, ela meio que deu um fluxograma de como gerenciar essas obras, né? Então, o gerenciamento deve acontecer de forma muito precisa. Então, eu tenho uma inspeção inicial. Então, o primeiro ponto é verificar o cadastro. Se já houver o cadastro, eu vou fazer ali. Se tem a necessidade de intervenção, se houver, eu vou fazer as providências, vou fazer tudo e verifico os novos dados. Se não, eu sigo. Então, eu vou fazer a inspeção especial ou eu vou para as inspeções rotineiras. E aí, na inspeção rotineira, eu verifico. Então, tem um caminho que eu devo seguir de forma mais precisa para eu ter a certeza. Então, ele manda determinar alguns relatórios em relação à providência. Então, eu tenho, se houver uma necessidade direta, que é de forma emergencial, eu vou interditar a ponte, eu vou fazer o reforço e reparo de forma emergencial. Mas se eu não houver isso, eu vou lá, vou suspender de forma eventual as solicitações, vou fazer toda a análise estrutural, fazer as provas de carga. Então, não é por falta de informação que não é feita a manutenção na ponte, né? Então, eu acho que o importante da gente saber que a gente vai bater como exatamente esse ponto. O erro não está exatamente na manifestação propriamente dita, mas a gente não deve deixar chegar nessa manifestação. Mas esse é o ponto que deveria ter um cuidado maior. Eu acho que o grande problema é a gente ter que sempre esperar aparecer a manifestação de forma a ficar tão evidente que a gente não consegue mais só recuperar de forma simples. A gente precisa fazer uma intervenção muito mais onerosa e com um cuidado muito maior, correndo risco de acidentes, de problemas futuros. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença. Aí estão meus contatos, se vocês quiserem mandar qualquer coisa ou continuar essa conversa, pode me contactar por qualquer um desses meios. E aí eu abro para o pessoal da Mega Pascal, se tiver pergunta, para ficar bem à vontade. Vou só interromper aqui o compartilhamento. Professora. Agora, antes de suas perguntas, foi muito boa a sua palestra, muito obrigada. E antes de fazer as perguntas que estão mandando aqui no chat, estão parabenizando demais a palestra, eu vou liberar o áudio aqui da nossa professora e orientadora Simone, tudo bem? Aí já a gente volta para as perguntas. Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, a professora Priscila. Obrigada pela participação. Obrigada por explanar um tema tão importante, né, para nossos atuais e futuros engenheiros que precisam estar atentos
não só ao aspecto de projeto, quanto ao processo também de execução e manutenção das nossas obras, não apenas das pontes, né, em si, mas em todos os sistemas construtivos que a gente precisa ter essa atenção a mais. E agora, com a nova norma de desempenho, a questão da manutenção se torna cada vez mais importante e necessário, e gerando até desdobramentos, né, em termos faltou a palavra na minha cabeça, mas desdobramento em termos de responsabilidades. Quando a gente pensa em obras públicas, né, a gente pensa no nosso sistema brasileiro que negligencia por tantas vezes as obras. E a gente, como engenheiro, eventualmente vai estar dentro de um meio governamental e precisa estar atento a essas solicitações das nossas estruturas. Um engenheiro que pretende ser político tem que estar mais atento ainda, né? Deixar de negligenciar essas obras que por tanto tempo foram e são negligenciadas. Então, essa responsabilidade tem uma importância fundamental. E foi muito bom a palestra para orientar também aos nossos alunos, eu acho que a grande maioria hoje que está assistindo à palestra são ainda alunos, diante dessas necessidades que a gente tem, né, em termos de estruturas, em termos de construções, né? Justamente para manter esse desempenho ao longo do tempo e evitar ao máximo as intervenções ao longo do tempo, porque quanto mais a gente demora para intervir, mais custos a gente tem, né? Termina sendo até uma estupidez deixar e negligenciar de fazer essas manutenções. Então, vamos atentar e sermos cada vez mais responsáveis em relação a tudo que fazemos. Muito obrigada, Priscila. Eu vou seguir agora com as perguntas dos meninos e vamos fazer mais contatos para você estar junto conosco em mais eventos. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite. Estava até conversando com os meninos ontem. Assim, o que vocês fazem é muito interessante, porque é exatamente trazer essa oportunidade de debater alguns assuntos que, às vezes, durante as aulas, né, a gente tem aquela ementa mais fixa e, às vezes, a gente não consegue ter essa flexibilidade. Mas você foi muito feliz em dizer exatamente essa questão de que a gente precisa começar a ter esse cuidado com a manutenção. É tão importante quanto a execução. A gente tem hoje tanto cuidado, né, com o projeto, com a execução, mas a gente acaba negligenciando nas manutenções. Então, a gente precisa ter, não só nas pontes, em tudo. Isso, principalmente na nossa cidade, né, que a gente tem um ambiente marinho, a gente tem muita carbonatação. Precisa-se, com certeza, com toda certeza, a questão da manutenção. A gente vê os ambientes se degradando por falta de cuidado. Às vezes é bem construído, o projeto é adequado, mas não se faz a manutenção. Então, a gente termina pondo por água abaixo todo um projeto que foi concebido da melhor forma possível. Mas, obrigadão, viu, Priscila? E vamos entrar mais em contato para a gente estar sempre circulando. E agora com a pandemia surgiu o meio digital, né, online, fica muito mais fácil os encontros, reuniões, para a gente estar atualizando toda a população, toda a comunidade técnica, científica, acerca de vários assuntos importantes. Com certeza. Obrigadão. Thaís, com a palavra. Obrigada, professora Simone. A partir de agora, a gente vai para as perguntas. Pelo que eu vi aqui, foram feitas 2 perguntas. A primeira é de Max Taylor. Professora, nessa primeira ponte, as aberturas mostradas estão próximas da área em que as cordoalhas estavam rompidas e poderiam estar relacionadas aos esforços extras causados pela ruptura dessas cordoalhas mostradas ou está relacionada apenas à movimentação da estrutura? Ali, as aberturas, ela está acontecendo na faixa onde antigamente era a parte de ferrovia, né? Porque nessa ponte ela tem a parte de pista de rolamento e do lado tem a ferrovia. E ela pode ter, assim, contribuído para a oxidação
ali, mas eu acredito que mais tenha sido muito mais o rompimento por conta da questão marinha mesmo, a falta de cuidado, do que pela quantidade de carga. Eu não acredito que o rompimento aconteceu pela carga, não. Pelos estudos que tem dessa ponte, as cargas que acontecem, a movimentação, a falha que tem ali em cima, ela acontece pela má especificação do pavimento, não da estrutura. A estrutura em si, ela não tem problema em relação às movimentações. As pontes, elas são feitas para se movimentarem, né? A gente sabe que o ideal é que ela se movimente. Mas o que acontece ali assim, a gente não visualiza como uma estrutura. O problema, ela tá correlacionada, ele não é um problema único. Ele aconteceu uma parte, pode ter ajudado a outra, mas o rompimento propriamente dito não foi exatamente por conta das aberturas daquela fresta. Aquela fresta ela aconteceu por conta da falta de manutenção mesmo. A passagem ali por muito tempo das ferrovias e você não tendo esse cuidado de manutenção, você começa a ter o desplacamento das peças de concreto e, consequentemente, expondo a estrutura em aço. Obrigada, professora. Mais uma pergunta de Matheus Vinícius. É viável ter ponte com essa necessidade de vistoria diária? Não sairia um custo de manutenção muito alto? É um estudo que se é feito lá nos Estados Unidos exatamente para ter essa ideia. Só que é aquele ponto. O que compensa essa questão é exatamente o ponto turístico, que traz uma rentabilidade muito alta. Então, é um custo alto, não vou dizer alto, mas é um custo necessário para ter essa manutenção quase que diária, mas o que ele traz para a região, não só pela questão da ligação das cidades, mas também pelo atrativo turismo, do turismo, né? O aumento de pessoas que acontecem por conta da ponte, na Ponte São Francisco, ele traz essa importância de, mesmo tendo essa necessidade tão grande de ter uma manutenção alta, ainda assim compensar essa questão. Não é diferente, por exemplo, na ponte de Londres. A ponte em Londres, ela é uma ponte de 1700 e pouquinho, e até hoje ela funciona com as engrenagens originais, então ela tem também uma característica de manutenção e tudo mais bem forte, mas aí, como eu disse, se você quer visitar uma ponte dessa, você paga 35 euros, então assim, é um custo que você tem para ter o turismo ali, mas que normalmente, quando você coloca na balança, acaba compensando. E lembrando que esse custo de manutenção muito anterior, acaba sendo muito mais baixo do que eles deixarem degradar para aí sim corrigir, como acontece aqui no Brasil, né? A gente deixa acontecer para depois corrigir. Aí sim, 5 milhões, 6 milhões para fazer praticamente uma ponte nova. Na hora que eu coloco uma equipe de 3, 4 pessoas trabalhando diariamente, eu estou pagando salário, então é uma equipe ali de vistorias que pode me causar um custo de, sei lá, 5 mil dólares. Se a gente for considerar com o que a gente está gastando para recuperar uma ponte aqui, eles estão gastando até menos do que a gente, sabe? Então, eu acho que esses custos são relativos. Ok. Mais uma pergunta de Vinícius Francis. Excelente palestra, professora. Me surgiram algumas dúvidas. É comum encontrarmos pontes de concreto em Recife sofrendo o efeito da reação de álcali agregado. Em caso de elementos submersos que sofram RAA ou outra patologia, como é procedida a manutenção debaixo d'água? Assim, nos estudos que foram feitos das últimas pontes, não se tem uma característica direta do RAA. As pontes que estão sendo feitas, as manutenções, não se verificou isso,
e as patologias que foram, as manifestações em outras pontes que foram identificadas não se aproximavam a isso, mas também não foi feita uma vistoria mais aprofundada na questão de fundação e tudo mais. Em pontes de grande porte, quando existe esse problema, tem duas soluções. Ou você retira aquela peça, porque você sabe que não vai funcionar mais, porque, como vocês sabem, né, a reação álcool agregado, ela não tem como, ela não tem solução, você não tem como recuperar ela. Se aconteceu, você tem como estabilizar. Você estabiliza, faz todo o preenchimento das aberturas, mas você precisa proteger aquela estrutura para para o futuro posicionamento com a água. Então, o que é que acontece? Ou você retira você elimina, né? Você deixa de ter, você cria uma estrutura ao lado. Normalmente isso é dado em fundação. Nas pontes ainda podem acontecer nos pilares, porque como eu tenho a variação da água, eu também posso ter acontecendo isso nos pilares. Nas edificações tradicionais, normalmente acontece mais na fundação. Mas aí, ou você deixa aquela estrutura ali à parte, sem retirar, sem quebrar nada disso, e cria um apoio novo, ou você vai ter que fazer um encamisamento, fazer uma estrutura ali em volta daquilo que aconteceu. Então, você preenche com epóxi, como é feito nas fundações convencionais, nas estruturas, ou nas edificações convencionais. Então, você faz o encamisamento, você faz o preenchimento das fissuras que abriram com epóxi e, consequentemente, você coloca ali uma estrutura blindando aquilo que já existia. Então, você vai aumentar a seção, você vai criar uma nova seção ali, criando gaiolas, dependendo se for em bloco, criando um tubo novo ali, se for em pilares redondos, exatamente fazendo com que a água ela não volte a penetrar naquele local onde exista o reagente. Então, você faz essa proteção, normalmente de 40, 50 centímetros, exatamente para não ter a percolação da água e não voltar a existir. Porque enquanto tiver em contato com água, o material ele vai continuar tendo a reação. Ele não para de ter reação, ele só para quando você protege o material da água. Então, você vai precisar blindar ele, você vai precisar fazer uma envoltória nele de que ele não tenha esse contato com a água. Ou você simplesmente constrói, e aí tudo depende muito do custo, né? Construções em obras de arte especial, em intervenções, ela está diretamente ligada ao custo. Então, aí se é analisado a possibilidade de criar-se um novo pilar, uma nova fundação, para trazer esses esforços para ele e descartar ali qualquer possibilidade do pilar ou da fundação ter o recebimento da carga. Tudo vai depender da região e do valor que deve ser investido. Isso, tudo depende, né? A última pergunta de Matheus Vinícius. A senhora falou que não se deveria deixar ocorrer e manter aquela reação biológica nas partes submersas, as ostras. Como é feita a manutenção dessa parte? A raspagem da superfície e o que se é feito para se evitar novas reações? Hoje você tem alguns aditivos ao concreto que ele impede um pouco essa penetração, porque assim, as ostras, esses materiais biológicos, eles penetram exatamente nos poros do concreto, né? Então, quanto menor o poro, mais difícil é que ele fique ali penetrado, ele fique ali fixo. Então, hoje você já consegue trabalhar o concreto de forma a diminuir os concretos autoadensáveis e tudo mais, que ele diminui consideravelmente esses poros e, consequentemente, diminui também a fixação desses elementos biológicos, então algas, ostras e outros elementos. As que você já tem ali acontecendo, realmente é a limpeza na raspagem. Você ter como
como você tem uma limpeza na rua. É uma pessoa ir ali e fazer a limpeza. É claro que no fundo do rio fica mais difícil, e nos rios que a gente tem aqui, que alguns são extremamente poluídos, fica ainda mais difícil, mas o ideal era que se fizesse exatamente isso. Ou se criasse, de alguma forma, uma proteção ali nesses pilares, evitando o contato desses materiais que chegasse ao pilar, criando telas ou algo desse tipo, de forma a você poder simplesmente retirar a tela quando você percebesse que está com mais incidência ali de materiais biológicos. São alternativas, mas hoje, para novos projetos, você tem a possibilidade de trabalhar o concreto de forma diferente. Ótimo, professora. O resto das mensagens que chegaram aqui no chat foram só parabenizando realmente a palestra. Muita gente gostou. As perguntas foram só essas e o resto só parabéns e que amaram a palestra. Muito obrigada. E para fazer a conclusão, eu vou chamar agora novamente o participante do Mega Pascal, Abel, para fazer a conclusão. Tudo bem? Obrigada, Okay. Professora. Muito obrigada aí, obrigada pessoal pela participação, por estarem aqui, tá? E novamente muito obrigada Mega Pascal aí por abrir as portas para conversar, para que eu pudesse conversar um pouquinho com vocês. Certo, professora Priscila. Nós que agradecemos. Foi um assunto de extrema importância para todos, eu acredito. Foi bem esclarecedora e estamos aí para novos links futuros, principalmente como a professora Simone falou. Esse meio virtual, ele traz novas possibilidades facilitadoras e estamos muito agradecidos, viu? Agradeço também a todo o pessoal que veio assistir a live e também venho avisar que amanhã nós temos outra palestra às 3 horas da tarde, que é sobre dosagem de concreto. Então, vocês aí já podem ir lá se inscrever e garantir a vaguinha na nossa palestra da manhã. Contudo, é isso e agradeço a todos. Agradecemos a todos. Tá bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Nos siga nas redes sociais. Mega Pascal. Juntos somos mais fortes.